Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós estamos diante de Ti para Te agradecer por Sua bondade, por Sua misericórdia, por Sua compaixão. O Senhor é Deus digno e honrado, o Senhor do universo, o Deus de Israel, o Deus com quem eu falo, Senhor, não porque eu mereça ou porque o Senhor deva me ouvir, mas porque o Senhor tem compaixão, piedade, misericórdia, e o Senhor é o Deus da grande graça, Salvador. Recebe minha adoração e abençoa cada vida, Senhor, que ora comigo, que presta atenção nessa mensagem, que lê e que se envolve, Senhor, porque fala de Ti. Não há quem possa salvar. Muito obrigado, Pai. Pelo nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Graças a Deus estamos mais uma vez diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Jesus Cristo é mencionado nas cartas gerais do Novo Testamento hoje, dia 10 de dezembro. Subtema, bendito seja o nome do Senhor. A epístola de Judas enfatiza que os crentes são chamados, amados e guardados por Jesus Cristo. Ele é o protetor que preserva o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Também mantém firme as suas promessas. Jesus, como juiz, descreve Judas, e Jesus é aquele que tornará para o julgamento final, trazendo condenação sobre os ímpios e falsos mestres e que se infiltraram na comunidade cristã. Bendito seja Deus. Nosso versículo de ouro está na carta de Judas, capítulo 1, verso 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, precisamos estar conhecedores para poder lembrar das palavras e da doutrina de Cristo Jesus. Nossas verdades inquestionáveis assim: para quem a carta de Judas foi escrita? Diferente dos destinatários de Paulo, que são indivíduos, Timóteo, Tito, Filemon, ou as igrejas geograficamente definidas, igrejas que estavam em Roma, Filipe, Tessalônicas, essa carta é endereçada a um público bem abrangente, aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Versículo 2. Uma leitura atenta da carta mostra-nos que esses irmãos conheciam bem o Antigo Testamento, pois o autor lembra da saída do Egito, dos anjos caídos, da imoralidade dos moradores de Sodoma e Gomorra, bem como dos maus exemplos de Caim, Balaão e Corá. Provavelmente eram judeus convertidos a Jesus Cristo, que moravam em diversos territórios do Império Romano. Bendito seja nosso Deus. Nosso destaque diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem e daquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Judas 10. Veja aqui que essa carta ela traz uma alusão e mostra com clareza os perigos que rodeiam uma igreja, uma congregação, um povo, principalmente com o objetivo de trazer discórdia, de trazer engano, de trazer dissensões, de difamação, ou seja, de faccionar a igreja ou o povo de Deus. Nossa leitura bíblica do assunto de Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus e Pai, e conservado por Jesus Cristo. Misericórdia, paz, amor
a vocês sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos esta carta, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritas para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Veja aí que ele coloca Jesus Cristo na mesma posição que Deus, né? Ele diz assim: negam a Deus, ao único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas 1:6. Observe que o fato aqui que Judas coloca é que o fato de estarmos em Deus, ou que estarmos entre o povo de Deus, como é o caso daqueles que saíram do Egito, não nos dá a segurança de que nós estamos corretamente. Porque no caminho, se não perseverarmos no caminho, se não estivermos de acordo com o ensinamento de Deus, nós vamos ficar no caminho, nós não vamos prevalecer como aqueles que tiveram oportunidade de, no deserto, se converter dos deuses do Egito para o Deus de Israel e acabaram continuando ali, com o coração cheio do Egito. Eles adoraram o bezerro, né? Eles adoraram a serpente, eles murmuraram, enfim, eles se levantaram, não acreditaram que Deus poderia lhe dar a Nova Canaã, ou o lugar de onde habitava a promessa de Deus, e por causa disso se perderam, caíram. Mas ele também aponta para a situação aqui daqueles anjos que não guardaram o principado de Deus, que é outra situação. Esses estavam no céu e tinham corpos eternos, mas mesmo assim deixaram a própria habitação. Deus tirou da sua habitação. Isso quer dizer que nós também corremos o risco de não termos uma habitação celestial, corremos o risco de não participarmos da habitação com Deus, de perdermos a habitação com Deus, como os anjos que perderam. E ele ainda diz: e esses anjos reservou em escuridão e prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. Ou seja, tem anjos que foram aprisionados, que não tiveram a chance que os outros tiveram de ficarem soltos. Claro que, segundo o que a gente entende das Escrituras, que a gente vai ver em Apocalipse, todos eles serão soltos no último dia, junto com Satanás. Todos, para então haver o juízo eterno de Deus sobre os demônios. Na carta de Judas, Jesus é retratado principalmente como o único e soberano Senhor, Judas 4, e o Deus nosso Salvador, né? Versículo 25, enfatizando sua autoridade divina, poder e o papel central da salvação e no julgamento. Os principais aspectos dessa representação incluem soberano e Senhor. Jesus é apresentado com autoridade suprema sobre a criação e o destino dos seres humanos, até mesmo dos anjos que pecaram. Ou seja, nada está fora de Jesus. Jesus tem esse controle, esse domínio. Jesus tem essa abrangência de todos estarem diante dele, de todos serem regidos por ele e de todos devotarem ou deverem a ele
a submissão e ele ser soberano sobre eles. A data da epístola, a epístola de Judas é notoriamente difícil de datar, principalmente porque a Bíblia e a tradição revelam muito pouco sobre os detalhes pessoais do autor. Enquanto o próprio livro se abstém de mencionar indivíduos ou lugar específico, a única pista disponível para os leitores hoje é notável semelhança entre a Epístola de Judas e 2 Pedro. Supondo que Pedro tenha escrito sua carta primeira em 64 a 66, Judas provavelmente escreveu a sua entre 67 e 80. Como a maioria das outras epístolas gerais, o título desta pequena carta deriva-se do seu autor. A maioria dos estudiosos identifica o escritor como Judas, meio-irmão de Jesus, por pelo menos dois motivos. Primeiro, ele se identificou como irmão de Tiago, Judas 1:1, o que significa que provavelmente não era o apóstolo Judas, um homem chamado filho de Tiago, Lucas 6:16. E o outro Judas era de Iscariote, né? Era Judas Iscariote. O fato do autor da epístola de Judas se identificar como irmão de Tiago provavelmente o alinha com a família de Jesus. Veja quem escreveu o livro na página sobre Tiago para mais informações. Mateus capítulo 13, verso 55. Registra o nome dos irmãos de Jesus como Tiago e Judas. Enquanto que os evangelhos registram seu nome como Judas, as traduções para o inglês e o abreviam para Jude, provavelmente pela mesma razão pela qual ninguém hoje em dia quer dar o nome de Judas a uma criança, devido à associação como Judas Iscariote, o discípulo que traiu Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como seu irmão mais velho, Tiago, Judas não depositou sua fé em Jesus enquanto o Senhor ainda estava vivo. Somente após a crucificação e ressurreição, que as escamas caíram dos olhos de Judas e ele se tornou um seguidor do seu meio-irmão. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Oferece uma informação instigante, observando que o Senhor e que os irmãos do Senhor e suas esposas fizeram viagem missionária. A partir desse breve retrato, começamos a imaginar Judas como um homem que viveu em ceticismo por um tempo, mas que eventualmente chegou a uma fé poderosa em Jesus. E enquanto viajava em nome do Evangelho, contando a história de cidade após cidade, com seu nome Judas, contrastando com o Judas Iscariote, ele se tornava um exemplo vivo de fidelidade, um forte contraste com aquele que traiu Jesus. Jesus Cristo é o Salvador, é a primeira coisa que Judas mostra na sua carta. A epístola enfatiza que os crentes são chamados e amados e guardados para Jesus. Ele é o protetor que preserva seu povo da apostasia e os mantém firme até o fim. Jesus também é tido como juiz. Judas descreve Jesus como aquele que retornará para o julgamento final, trazendo condenação sobre os ímpios e falsos mestres que se infiltraram na comunidade cristã. Jesus também é tido como fundamento da fé. A comunidade de Jesus é instruída a edificar-se sobre o fundamento da fé santíssima, que se refere à mensagem central da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, bem como a sua volta. Logo, a santíssima fé está ligada a toda pessoa que crê e que toma posse desta fé em Cristo Jesus. Jesus também é considerado o servo por escolha. O próprio autor da carta, que era meio-irmão de Jesus, Mateus 13:55, escolhe se identificar não por seu parentesco terreno, mas como servo de Jesus Cristo. E isso ressalta que o relacionamento espiritual
E a autoridade de Jesus após a ressurreição são mais importantes do que os laços carnais. Infelizmente, como em toda a família de Jesus, ela teve seus percalços. Primeiramente, a gente vê aqueles que tentam colocar sobre Maria e sobre os filhos de Maria uma situação de anátema, dizendo que Maria não teve filhos, que Maria foi originada sem pecado. E Maria era serva do Senhor, e como servo, todo servo é escravo, todo servo ele está debaixo de um poder, de uma autoridade, de um domínio. E Maria se considerava serva agraciada. Então ela recebeu a graça. Quem recebe graça recebe um favor imerecido. Ela não receberia favor imerecido se ela não tivesse pecado, né? A outra questão é que é como se ela não tivesse, no casamento, contraído relação com seu marido, o que contraria a Escritura. Porque se toda mulher deve estar debaixo da direção do seu marido, e ela não pode ter domínio sobre o seu corpo, como está em Coríntios capítulo 7, Maria teria transgredido a palavra de Deus. Maria tinha passado por cima do mandamento de Deus, que é que o homem tenha sua própria mulher e a mulher tenha seu próprio marido. E que esta deva dar ao marido aquilo que lhe é devido e o marido à mulher o que lhe é devido. Então, se Maria não pôde viver maritalmente com seu esposo, logo ela passou por cima da palavra de Deus. Porque nada lhe impediria de ter uma relação com seu esposo, já que a gente sabe que não foi o fato do homem ter conhecido Eva, Adão conhecido Eva, que levou ela a pecar. O que levou Eva a pecar e levar o pecado ao seu marido foi a desobediência, foi a péssima escolha. Maria escolheu obedecer a Deus através do anjo e cumpriu-se na sua serva o propósito de Deus. Mas após isso, Maria estava ao seu marido. Tanto é que as Escrituras encerram isso dizendo nessa palavra que José não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Então, com a confirmação de várias vezes em que Maria tentou falar com Jesus e alguém diz: olha, estão aí teus irmãos e a tua mãe e querem falar-te. Jesus olha e diz: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, não é que Jesus não quisesse receber sua mãe e seus irmãos, mas eles estavam como servos e não como participante. Eles estavam submissos, deveriam estar submissos ao Evangelho, ao poder de Deus, ao fato de Jesus ser o próprio Salvador dos seus irmãos e da sua mãe. Jesus era o Salvador. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio como Emanuel, Deus conosco, mas ele veio como Salvador. E Salvador quer dizer que havia pecado no povo. A Bíblia diz: ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Maria também era povo de Deus e precisava de ser salva, né? Então, nessa epístola, a carta de Judas não se aprofunda em detalhes biográficos, mas foca na natureza divina, autoridade absoluta e papel escatológico relativo aos últimos tempos, de Jesus como Senhor, Salvador e Juiz. É o que nós vamos aprender amanhã, né? Como esse aqui é só a visão geral da carta. A gente faz em todas as cartas, a gente procura identificar como é que Jesus é retratado naquela carta. E aqui você vê que Jesus é considerado como servo por escolha própria, Jesus como fundamento da fé, Jesus como juiz e Jesus Cristo
como Cristo, Salvador e Guardião. Então, todas as cartas, elas trazem Jesus, apresentam Jesus, de alguma forma, através do seu apóstolo, através do seu escritor, através dos relatos a respeito daquele que havia de vir ou daquele que já havia vindo, como é o caso de Paulo, como é o caso de Pedro, como é o caso de Judas, como é o caso de João, que todos mostram quem era Jesus para eles. A pergunta que Jesus fez antes, através das epístolas, eles respondem, não mais como aqueles meros homens que estavam caminhando com Jesus e que não tiveram a oportunidade de identificar verdadeiramente quem era Jesus, mas é que após a ressurreição de Jesus, todos eles entenderam, ao ponto de o próprio Pedro, que havia negado Jesus, depois dizer que ele amava Jesus. Então, Pedro se arrependeu daquilo que fez, porque a Bíblia diz que ele foi chorar amargamente. Então, nós temos na carta de Judas a oportunidade de identificar Jesus também como aquele que é precioso para a nossa vida, como aquele que transforma a nossa vida, que foi o que aconteceu com a vida de Judas e meio-irmão de Jesus, e da vida de Tiago, meio-irmão de Jesus. Os demais irmãos, a gente não sabe o que aconteceu com eles, mas a gente vê que nas Escrituras a casa de Maria se transformou na primeira igreja, no primeiro lugar onde eles se reuniam, ou pelo menos que passou a se reunir na casa de Maria, o que pode significar que ali ficou mais prático para se reunir, talvez devido à distância que era, né, de Jerusalém, e que também dava a eles um certo refúgio, até para eles poderem começar a ter uma estrutura para realmente enfrentar as perseguições que aconteceram após vários acontecimentos que levaram as pessoas a entenderem que o nome de Jesus se tornou forte. Mesmo após a sua ressurreição e a sua ascensão, os próprios que tentaram julgar os apóstolos perceberam que eles tinham estado com Jesus e que aquele homem da Porta Formosa não teria sido curado se não fosse um grande poder que tivesse levantado ele da paralisia. E que as demais pessoas que foram curadas, como Pedro passava e a sombra de Pedro ajudava as pessoas a serem curadas, mostra aí que muitos deles foram abençoados através de Jesus, da sombra de Pedro. E Paulo, que por onde passava, fazia milagres e maravilhas. O que nós vamos observar nessa carta é de grande relevância. É muito importante que nós saibamos identificar a grandiosidade das Escrituras para benefício de nossa alma, para a salvação de nossa alma, para que a gente não seja perturbado ou levado por ventos de doutrina que afastam-nos da presença de Deus, que contaminam a comunhão da igreja, o convívio dos crentes, das pessoas que acreditam em Deus. Que a gente tem que ter muito cuidado com as heresias, com os falsos mestres. As cartas, elas trazem essa analogia acerca dos falsos mestres justamente para provar que houve de todas as maneiras tentativa ou de persuadir as pessoas para desistirem de seguir Jesus, ou para infiltrar dentro da igreja pensamentos como o pensamento gnóstico, como o ceticismo, de que Jesus não veio em carne, de que Jesus não merecia ser chamado de Salvador, nem que Jesus fosse igual ao Pai. Como ele mesmo disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não faço nada sem que meu Pai me diga.
mas quem vê a mim vê o Pai. E quem tem a mim tem o Pai. Então, a pessoa precisa conhecer as Escrituras, examina a Escritura e aí então identifica o poder de Deus para a sua própria salvação e libertação. Que Deus ajude a cada pessoa que está ouvindo. Nós estaremos encerrando até o final do mês, já com Apocalipse. Vamos passar mais uns estudos em Apocalipse. E então, em janeiro, nós estaremos entrando em outro período, o período do devocional diário. Nós vamos estar orando a qualquer hora no grupo e vamos estar enviando para os grupos. Como o nome do tema é chamado Oração a Toda Hora, isso vai acontecer em janeiro, a partir de janeiro. Não teremos só oração na madrugada, nós teremos oração madrugada, de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, a qualquer hora descerá uma oração lá no seu PV ou lá no seu grupo. Mas só estaremos mandando o nosso devocional para a pessoa ouvir através dos vídeos. As pessoas que ainda não se inscreveram no YouTube vão poder também se inscrever no Instagram, porque nós vamos estar enviando os vídeos pequenos, diário, devocional para o Instagram, e você poderá nos ajudar, porque conforme você vai se inscrevendo e vai assistindo, você vai dar motivo para a mídia crescer, para outras pessoas ouvirem e verem, e ser abençoadas, como também poderá nos ajudar a conseguir algum tipo de ajuda para a missão, para o trabalho missionário que nós estamos sofrendo por causa dessa constante situação do desgaste das narrativas contra o Evangelho. Pessoas que abandonam a fé, pessoas que têm medo de estar contribuindo, de estar ajudando na obra da salvação e, por causa disso, deixam de participar. E não custa nada, às vezes você só ouvir, só assistir, só compartilhar. Isso não te custa preço, mas muito nem se inscreve, nem assistem e ainda querem oração pela sua família, o que prova uma demonstração muito clara de que não há respeito, não há consideração, não há envolvimento e que os cristãos de hoje, eles não ajudam ninguém a prosseguir na fé. Pelo contrário, eles fingem não existir necessidade deles fazerem. São capazes de compartilhar palavras e vídeos danosos à alma e à família, mas não são capazes de compartilhar vídeos que vão edificar, palavras que edificam, oração que Deus atende. Porque pode você não crer, mas se você tomar posse pela fé, muitos milagres acontecem. Nós temos prova de pessoas que vêm no nosso PV e testificam dos resultados que elas receberam. E que muitas das vezes elas não nos dão o direito de testificar, de colocar no grupo, porque elas não querem, talvez, que seja propagado o nome delas. Mas que existem bênçãos que as pessoas estão recebendo através destas orações, não são poucas. E se você crer, o milagre também acontecerá na sua vida e na sua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez oramos diante de Ti, Te adoramos de todo o nosso coração. O Senhor conhece todas as coisas, sabes quem somos nós. O Senhor nos examina por dentro e por fora, conhece nosso coração, identificas a nossa alma. Nós não podemos nos esconder de Ti, não podemos viver de hipocrisia e de falsidade, não podemos viver uma ilusão, porque se cremos no Teu Filho amado Jesus Cristo, nós cremos naquele que pode nos salvar e cremos naquele que pode nos perdoar. Cremos naquele que pode nos ajudar a viver uma vida espiritual abundante
e promissora, Pai. Por isso, depositamos nossa oração da fé aos teus pés, crendo que o Senhor é um Deus de maravilhas, é um Deus de milagre, é um Deus de transformação, é um Deus que fala e que toca porque o Senhor está vivo. O Senhor é um Deus de mudanças e és um Deus de cura, és um Deus maravilhoso. E que enviaste Jesus Cristo, o teu Filho, como nosso Salvador pessoal, como nosso grande Redentor, como nosso intercessor, como aquele que nós podemos pedir todas as coisas no seu nome, para que o Senhor faça segundo o que o Senhor quer, segundo o propósito do teu coração, meu Deus. Eis-nos aqui, meu Pai, a orar diante de ti. Não como frustrados, não como medrosos, não como acovardados, não como perdidos, mas como pessoas corajosas, compartilhando da fé e esperança, Pai. Eu sei que muitas coisas estão para acontecer até o final deste ano. Alguns milagres ainda vão acontecer, que pessoas vão se unir a nós, Pai. Não está sendo fácil, nós temos visto pessoas cruzando os braços, retendo as mãos, não participando, não orando conosco e não participando, Senhor, dos projetos que a gente envia para elas, para que elas analisem e, na medida do possível, se coloquem diante de Ti como promissoras, como compartilhamento e pessoas que estão juntas na batalha e na guerra. Mas eu entrego, Senhor, tudo isso nas Tuas mãos. Senhor Deus que abençoa, Senhor, quem faz com alegria. Senhor Deus que abençoa o voluntário, o coração voluntário te agrada. Você é um Deus de promessa, meu Pai. Por isso eu estou agradecendo pelas pessoas que estão nos ajudando a fazer a diferença, Pai. A compartilhar. Toca nas pessoas que ainda não compartilharam, não se inscreveram, não estão nos ajudando, fecha as mãos, não estão, Senhor, olhando para os projetos, estão cruzando os braços, mas eu entrego tudo nas tuas mãos e te peço bênção, graça para o meu país, para os estados, para os municípios. Eu te peço solução para os meus bairros, para os bairros, Senhor. Te peço solução para minha rua, para os meus amigos, para meus filhos, minhas filhas, meus cunhados, minhas cunhadas, meus primos, meus sobrinhos, meus irmãos daqui, Senhor, de Belém, e onde estiver um irmão meu, em breves, e onde estiver andando, que o Senhor possa ver onde estiver a gota do meu sangue, Senhor, uma pessoa que te serve, que te ama, que o Senhor possa abençoar rico e poderosamente, que o Senhor possa fortalecer, que essa pessoa possa se dedicar, confiar em Ti e entregar a sua vida aos Teus pés. O Senhor é um Deus de comando, Pai. O Senhor é um Deus que não abandona, não vira as costas. O Senhor não é um Deus frustrado. O Senhor é um Deus de promessa. Então recebe minha adoração, minha gratidão, meu louvor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará nas vidas das pessoas que ouvem, que oram, que consagram suas vidas, que buscam a Tua face, que confessam os seus pecados e que assumem, Senhor, que sem Ti não são nada. Que cada vida, cada família que está conosco seja curada, tocada, manifestado o Teu poder e destruído as fortalezas de Satanás contra suas casas. Assim abençoa a nossa vida, nosso lar, nossa missão e continua conosco, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Que o Senhor possa nos abençoar. Te amo, Senhor, em nome de Jesus.